Esta máquina desossadora é capaz de processar até 900 azeitonas por minuto, executando movimentos precisos que parecem quase hipnóticos. Mas você já parou para pensar como as azeitonas são recheadas com anchova? Ou por que algumas são verdes e outras pretas? Hoje vamos visitar um dos maiores olivais do mundo e mergulhar nos bastidores de uma fábrica processadora de azeitonas para descobrir todos os segredos por trás da produção de um dos aperitivos mais populares e consumidos do planeta. Produzir azeitonas recheadas é um negócio colossal que movimenta uma indústria multibilionária. Por trás de cada um desses pequenos frutos, existe uma cadeia complexa que movimenta centenas de milhões de euros por ano e emprega milhares de pessoas em todo o mundo. Estamos agora em uma das províncias mais impressionantes do sul da Espanha, onde se estendem, até onde a vista alcança, mais de 66 milhões de oliveiras. Essas árvores ancestrais, algumas com centenas de anos, produzem anualmente mais de 4 milhões de toneladas de azeitonas. Para colocar isso em perspectiva, isso equivale ao peso de aproximadamente 26 mil baleias azuis. Com mais de 2,5 milhões de hectares dedicados exclusivamente ao cultivo do olivo, uma área maior que todo o país de Israel, a Espanha conquistou o título de capital mundial da produção de azeitonas. E não é para menos. O país é responsável por quase metade de toda a produção mundial de azeite de oliva e azeitonas de mesa. Mas nem todas as azeitonas são criadas iguais. A variedade Manzanilla, cujo nome significa pequena maçã em espanhol, é a estrela indiscutível quando se trata de azeitonas recheadas, e há razões científicas para isso. Esta variedade se destaca por 3 características essenciais. Primeiro, seu tamanho uniforme permite um processamento industrial eficiente. Segundo, possui uma polpa excepcionalmente firme que resiste ao processo de descaroçamento e recheio sem se romper. E terceiro, e talvez mais importante, tem um caroço pequeno que se desprende com surpreendente facilidade, criando uma cavidade perfeita para ser recheada. Essas características não são acidentais. Elas são o resultado de séculos de seleção cuidadosa pelos agricultores andaluzes, que aperfeiçoaram esta variedade geração após geração. A manzanilla é cultivada principalmente na província de Sevilha, na região da Andaluzia, considerada a área produtora de azeitona de mesa mais importante do mundo. Os números são impressionantes. Só essa província concentra cerca de 7% de toda a produção nacional de azeitonas de mesa da Espanha, transformando esta região em um verdadeiro mar de oliveiras. Mas o que torna essa região tão especial? A resposta está literalmente debaixo dos nossos pés. O solo da região é excepcionalmente rico em argila, um tipo de terreno que funciona como uma esponja natural, retendo bem a umidade durante os meses secos do verão mediterrâneo e proporcionando estabilidade profunda às raízes das oliveiras. Esta composição do solo, combinada com dias quentes e secos e noites surpreendentemente frescas, típicos do clima mediterrâneo interior, cria as condições ideais para que o fruto desenvolva uma polpa firme e um equilíbrio perfeito entre sabor e textura. É fascinante como a natureza, a geografia e o clima conspiram para criar o ambiente perfeito para estas pequenas frutas. A colheita da azeitona é um dos momentos mais críticos de todo o processo. Realizada entre outubro e janeiro, quando o fruto atinge seu tamanho ideal, mas ainda não amadureceu completamente, esta fase determina a qualidade final do produto. No coração desta província andaluza, antigas propriedades familiares, algumas transmitidas por 5 ou 6 gerações, se estendem entre imensos olivais que, a cada outono, aparecem carregadas de frutos verdes brilhantes. É uma paisagem que define o sul da Espanha e sua identidade cultural. Quando as azeitonas adquirem um tom verde intenso e uniforme, sem manchas amarelas ou marrons, os agricultores sabem que atingiram o ponto exato de maturação. Esse momento marca o início de uma verdadeira corrida contra o tempo, porque quanto mais a colheita se atrasa, maior é o risco de que o fruto amoleça, oxide ou perca aquela textura firme tão desejada. Por isso, os agricultores estendem grandes redes sob as árvores, organizando o trabalho com precisão militar. Cada minuto conta. Coletar toneladas de azeitonas à mão seria impossível na escala moderna. Por isso, máquinas vibratórias especializadas são presas firmemente ao tronco das oliveiras e o fazem vibrar rapidamente por alguns segundos. Nesse curto intervalo,
milhares de azeitonas caem como uma autêntica chuva verde sobre as redes estendidas no chão. Em poucos minutos, uma árvore que levou um ano inteiro para produzir seus frutos fica completamente vazia. Mas aqui começa a verdadeira batalha. O fruto começa a se deteriorar no exato instante em que se desprende da árvore, iniciando processos de oxidação que podem arruinar todo o trabalho. Por isso, os produtores se esforçam para transportar cada carga do campo até a fábrica em menos de 3 horas. Um desafio logístico que requer coordenação perfeita entre colheita e transporte. Assim que chegam do campo, as azeitonas enfrentam um desafio. São completamente incomestíveis. Recém-colhidas, são extremamente amargas devido à presença de um composto natural chamado oleuropeína, uma substância que funciona como sistema de defesa da planta contra pragas e é praticamente intragável se não for eliminada. Para transformar esse fruto amargo em algo delicioso, as azeitonas são colocadas em tanques gigantescos de salmoera, uma solução concentrada de água e sal. Cada tanque pode armazenar mais de 10.500 quilos de frutos, o equivalente ao peso de 2 elefantes africanos. Antes de mergulhá-las completamente, aplica-se um tratamento com soda cáustica diluída que ajuda a decompor a oleuropeína e facilita a penetração do líquido de cura na polpa. É um processo delicado que requer controle rigoroso de concentração e tempo. Enquanto as azeitonas repousam na chamada salmoera-mãe, algo mágico acontece. A oleuropeína vai se dissolvendo e sendo liberada lentamente do fruto. Durante esse processo, que pode durar até 9 meses, quase tanto tempo quanto uma gestação humana, as azeitonas fermentam graças às bactérias lácticas naturais presentes no ambiente. Pouco, através desta fermentação controlada, sua polpa dura e amarga se transforma em uma textura muito mais macia, com sabor suave e levemente salgado que todos conhecemos e amamos. Uma vez concluída a fase de fermentação, o produto é transportado por um elaborado sistema de tubulações dos grandes tanques até a área de limpeza. Nessa etapa crucial, retiram-se folhas, cabinhos, pequenos galhos e qualquer resíduo vegetal que tenha vindo do campo ou se soltado durante os meses de fermentação. Todo esse material orgânico não é desperdiçado. Ele é coletado e destinado à fabricação de compostagem de alta qualidade, contribuindo para um processo mais sustentável na indústria e fechando o ciclo de produção. Depois da limpeza, as azeitonas seguem para uma engenhosa esteira classificadora. Essa máquina é formada por cordas paralelas cujo espaçamento entre elas aumenta gradualmente ao longo do percurso, como uma peneira progressiva. As azeitonas menores caem primeiro ao encontrarem uma abertura ligeiramente maior que seu diâmetro. As médias caem um pouco mais adiante, e as maiores continuam avançando até encontrar a separação correspondente ao seu tamanho. Cada grupo de azeitonas classificadas cai em um tanque cheio de salmoera fresca, onde ficam organizadas por calibre e prontas para a próxima fase. A parada seguinte é a impressionante sala de descaroçamento, onde testemunhamos a verdadeira engenharia de precisão. A primeira fase ocorre em um tambor giratório, especialmente projetado e dividido em milhares de cavidades, com a forma e tamanho exatos de cada azeitona. À medida que o tambor gira suavemente, as azeitonas se acomodam individualmente em cada cavidade, como peças de um quebra-cabeça tridimensional. Uma vez perfeitamente alinhadas, elas saem pela parte inferior em direção à esteira transportadora que as leva até a estrela do processo, a máquina descaroçadora de alta velocidade. Esta maravilha da engenharia, capaz de processar impressionantes 900 azeitonas por minuto, isso é 15 azeitonas por segundo, foi projetada para realizar uma tarefa aparentemente impossível: retirar o caroço sem romper a delicada polpa. Uma lâmina afiada e precisa penetra em uma extremidade da azeitona e expulsa o caroço pelo lado oposto em uma fração de segundo, criando um orifício perfeito e limpo para o posterior recheio. Em seguida, as azeitonas passam por uma rigorosa inspeção de qualidade. Nessa etapa, operadores treinados revisam cuidadosamente cada fruto com olhos de águia, separando aqueles com defeitos de forma, machucados ou polpa danificada. Apenas as azeitonas que atendem aos rigorosos padrões de tamanho, textura e firmeza seguem para a próxima e aguardada etapa: o recheio. A indústria moderna incorporou máquinas de altíssima precisão, verdadeiras obras de engenharia,
capazes de rechear centenas de azeitonas por minuto de forma rápida e uniforme. Neste caso, vamos acompanhar o recheio com anchova, um dos mais tradicionais e apreciados. O recheio é preparado a partir de uma pasta de anchova cuidadosamente misturada com alginato, um gel natural extraído de algas marinhas que dá a consistência e firmeza necessárias para ser injetado dentro da azeitona sem se espalhar ou vazar. Esse gel inteligente permite que o recheio mantenha sua forma cilíndrica perfeita e textura adequada, adaptando-se perfeitamente ao espaço deixado pelo caroço. Mesmo com toda essa tecnologia, nada substitui a vigilância constante. Cada azeitona passa sob a inspeção de especialistas em controle de qualidade, que buscam imperfeições, danos ou inconsistências. Durante o processo automatizado, pode ocasionalmente ocorrer de alguma azeitona ainda conter fragmentos de caroço. Para evitar que essas cheguem ao produto final, usa-se um dispositivo sofisticado chamado tensiômetro, que detecta por meio de raios-x qualquer anomalia em cada azeitona antes que avance na linha de produção. Mas há um sistema adicional ainda mais engenhoso. As azeitonas passam por um banho de salmoera com concentração calculada para permitir a separação por flutuação. As azeitonas recheadas, mais leves e de densidade homogênea, flutuam graciosamente na superfície. Enquanto isso, as que ainda contêm caroço, mais pesadas e densas, afundam imediatamente. Esse sistema simples, porém extremamente eficaz, garante que nenhuma azeitona com caroço chegue aos frascos finais. Em seguida, as azeitonas recebem um último enxágue em água limpa para eliminar qualquer resíduo superficial. Depois, os frascos de vidro transparente são carregados na máquina enchedora automatizada, uma linha de produção impressionante capaz de processar até 100 frascos por minuto. Cestas gigantes cheias de azeitonas são despejadas sobre uma mesa transportadora vibratória, onde os frascos vazios avançam de forma ordenada e são preenchidos um a um por sistemas dosadores precisos. Antes de colocar a tampa, os frascos passam sob uma série de bicos injetores que os enchem com salmoura fresca, preparada com a concentração exata de sal necessária para conservar o produto e manter seu sabor e textura característicos. O jato de ar comprimido elimina o excesso de líquido, evitando derramamentos e garantindo que os frascos fiquem prontos para um fechamento hermético perfeito. A salmoera não é apenas saborosa, ela age como conservante natural, criando um ambiente inóspito para micro-organismos e prolongando a vida útil das azeitonas por até 2 anos, sem necessidade de refrigeração. Depois, imprime-se um número de lote em cada frasco usando jatos de tinta de alta precisão, permitindo o controle total e rastreamento desde a produção até a venda final. Finalmente, os frascos passam por uma máquina etiquetadora automática que coloca cuidadosamente a etiqueta adesiva com todas as informações do produto, data de validade e marca. Os frascos são então organizados em bandejas que são envolvidas com filme plástico termorretrátil por uma máquina especializada, garantindo proteção durante o transporte e armazenamento nos centros de distribuição e supermercados. Após completar essa jornada fascinante de quase 1 ano, desde a árvore até sua mesa, os frascos estão prontos para distribuição, chegando a lojas e lares em mais de 100 países ao redor do mundo. Seja sobre uma pizza recém-saída do forno, mergulhadas em um coquetel martini clássico, acompanhando uma tábua de frios, ou simplesmente consumidas sozinhas como petisco, as azeitonas recheadas com anchova oferecem um sabor tradicional mediterrâneo e marcante que conquista paladares de todas as idades e culturas. Da próxima vez que você saborear uma azeitona recheada, lembre-se de toda essa incrível jornada de transformação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para trazer esse pequeno prazer até você.